Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando aqui a nossa homenagem hoje no Quimicando com Kaká, todo o povo lá do norte, que muito nos orgulha. O nosso abraço carinhoso a você que está mais uma vez em sintonia, prestigiando o nosso canal aqui no YouTube, Quimicando com Kaká. Já fez a sua inscrição? Ainda não? Pois faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. O assunto de hoje, meu querido, minha querida, meu querido aluno, você que está aí prestigiando nosso canal, o nosso assunto de hoje é geometria molecular. Mas afinal de contas, o que é essa dita coisa geometria molecular? Qual a influência que ela tem nas propriedades físicas das moléculas, das substâncias? Vamos entender isso. Você já parou para pensar, por exemplo, que o metano assume uma forma espacial que parece um tetraedro regular? Mas por que ele assume essa fórmula? Ou ainda a molécula de amônia, que parece uma pirâmide de base triangular. Ou ainda a molécula de fosfogênio, CoCl2, que assume essa fórmula plana, que nós chamamos de trigonal plana. Ou ainda a molécula de água, que forma uma estrutura angular. Afinal de contas, o que faz com que as moléculas assumam essas formas geométricas, espaciais e planas tão bem definidas? Vamos entender isso no nosso Quimicando com Kaká de hoje, falando sobre geometria molecular. Vem comigo, vem comigo. Vamos conhecer um pouquinho da geometria molecular. Mas para conhecer a geometria molecular, a gente tem que conhecer a chamada teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ô palavrão, meu Deus do céu! TRPECV, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, proposta lá por um cara chamado Gillespie. O que diz essa teoria da repulsão? Ela diz que as nuvens eletrônicas em torno de um átomo central tendem a se repelir, assumindo formas geométricas planas ou espaciais. Nuvens eletrônicas, nuvem que eu saiba, é aquilo que tem no céu, né? Aquelas nuvens bonitas que aparecem no céu. Olha quanta nuvem tem aqui em cima, gente, olha aqui do lado. Aqui do lado, essas nuvens que eu estou falando, não, nuvens eletrônicas. As nuvens eletrônicas são adensamentos eletrônicos, adensamentos de elétrons. Estou falando de eletrônico, elétron, né? Mas o que são esses adensamentos eletrônicos que existem nas moléculas? Vamos lá. As nuvens eletrônicas são as ligações covalentes simples, são as ligações covalentes duplas, são as ligações covalentes triplas, são as ligações covalentes dativas e são os pares de elétrons livres. Parzinho de elétron livre também é uma nuvem eletrônica. Então, cada um destes daqui representa uma nuvem eletrônica. Então, ó, uma ligação simples é uma nuvem eletrônica, uma ligação dupla é uma nuvem eletrônica, uma ligação tripla é uma nuvem eletrônica, uma ligação dativa é uma nuvem eletrônica, um parzinho de elétrons é uma nuvem eletrônica. Agora, como é que estas nuvens eletrônicas interferem na geometria da molécula? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tenha aí dois átomos apenas, tá? Dois átomos. Olha aqui um átomo de hidrogênio, olha aqui outro átomo de hidrogênio. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esses dois átomos aí. Então ele vai ligar um no outro com uma ligação simples, ó. Formamos a molécula de hidrogênio, a molécula de H2, né? Olha a molécula de H2 formadinha aí, bonitinha, né? Perceba que essa molécula ela assume uma forma geométrica linear, né? Tá um do ladinho do outro, linear. Então, o que faz esse adensamento eletrônico aqui, que é a ligaçãozinha covalente que está unindo esses dois átomos, como tem um do ladinho do outro, nós temos aqui a geometria que eu chamo de linear. Agora, como é que vai rolar essa influência quando eu tenho mais de dois átomos, né?
que a nuvem eletrônica vai interferir aí? Como as nuvens eletrônicas são adensamentos de elétrons, e elétrons têm carga negativa, a tendência é que esses elétrons, essas nuvens, elas fiquem o mais distante possível uma da outra. Então elas se repelem, elas se afastam, de forma a se arranjar geometricamente, ou no plano ou no espaço, ficando o mais distante possível uma da outra. Então, por exemplo, se eu tiver 3 átomos, um átomo central com 2 nuvens eletrônicas e um átomo ligado de um lado, um outro átomo ligado do outro, nós vamos ter então átomo, átomo, átomo e 2 nuvens eletrônicas. Para que essas nuvens eletrônicas fiquem o mais distante possível uma da outra, elas assumem essa forma, fica uma de um lado, outra do outro lado, assumindo aí um ângulo de 180 graus. Olha aí que bacana, 180 graus. Então a molécula fica linear. Perceberam? Olha aqui, 2 átomos apenas, uma nuvem eletrônica, é um do ladinho do outro, então é linear. 3 átomos com 2 nuvens eletrônicas, essa nuvem vai ficar o mais distante possível da outra nuvem. Uma fala para a outra assim, não, você fica lá, eu fico aqui, cada uma do seu lado. Não vem pro meu lado não, não vem pro meu lado não. E aí a nuvem não vem. Fica uma para um lado, outra para o outro lado. Criamos uma geometria que eu chamo de geometria linear. Olha aí. Átomo, nuvem, nuvem, átomo, átomo. Beleza? Isso vai acontecer aonde? Ó, um exemplo aqui. A molécula de H2, que é o hidrogênio. A molécula de O2, com uma ligação dupla entre os 2 oxigênios. A molécula de HCl, a molécula de N2, gás nitrogênio. Aqui nós temos um exemplo muito bacana que é a molécula do CO2, a molécula do dióxido de carbono, um gás tão importante, presente aí na nossa atmosfera, é o gás que mantém o efeito estufa, que é fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Vamos lembrar que o gás carbônico, ele tem que manter esse efeito estufa. E o grande problema é quando a gente intensifica esse efeito estufa, lançando muito gás carbônico para a nossa atmosfera. Então o efeito estufa é bacana. O problema é o aquecimento global causado pela quantidade excessiva de gás carbônico que a gente lança. Então o gás carbônico é uma molécula linear também. Possui uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui. Então nós vamos ter 2 nuvens eletrônicas, uma fica de cada lado. Nós temos então a geometria linear para a molécula do dióxido de carbono, o gás carbônico. Vamos ver aqui se a gente tiver 3 nuvens eletrônicas, quais são as possibilidades? Bom, 3 nuvens eletrônicas, 3 nuvenzinhas, uma quer ficar o mais distante possível da outra, olha o que acontece. Uma chega aqui e fala, opa, eu não quero que você fique muito perto de mim não, nem eu quero que você fique muito perto de mim não. Então, ó, elas entram num acordo e estabelecem um ângulo de 120 graus aqui, 120 graus aqui, 120 graus aqui. E aí nós temos uma molécula que nós vamos chamar de trigonal plana. Trigonal plana, então, é a geometria molecular quando nós temos 3 nuvens eletrônicas, um átomo central, e nós temos aqui um átomo ligadinho aqui, um átomo ligadinho aqui, um átomo ligadinho aqui. Geometria trigonal plana. Então aqui, ó, trigonal plana, um átomo central, nuvem eletrônica, nuvem eletrônica, nuvem eletrônica. Aqui nós podemos dar como exemplo o fosfogênio. Olha aí o fosfogênio. COCl2. Então nós temos cloro, cloro, carbono, oxigênio. Olha a ligação aqui, ligaçãozinha dupla, nuvem eletrônica, nuvem eletrônica, nuvem eletrônica. E aqui nós temos a geometria, ó, 120 graus, 120 graus, 120 graus. Essa é a geometria trigonal plana para o fosfogênio. Um outro exemplo muito bacana que nós podemos dar também é o exemplo do SO3. O enxofre faz uma ligação dupla com o oxigênio e depois 2 ligações dativas com outros átomos de oxigênio, molécula do SO3, um gás do enxofre responsável pelas chuvas ácidas, as chamadas chuvas ácidas trágicas. Por quê?
Porque eles são produzidos a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, gasolina, quando queima, produz então óxidos de enxofre. Esses óxidos de enxofre sobem para a atmosfera, reagem com a água presente na atmosfera, se precipitam em forma de ácido sulfúrico, chuva ácida, ou ácido sulfúrico ou ácido sulfuroso, depende do óxido de enxofre que está lá na atmosfera. Na realidade vão formar os dois, né? Bom, vamos lá, continuando aqui. Se eu tiver 3 nuvens eletrônicas e ligados ao átomo central apenas 2 átomos, olha só, essa nuvenzinha aqui vai ser um par de elétrons. E esse par de elétrons, então, ele não vai aparecer, mas ele vai ser importante porque ele vai estar fazendo a repulsão ali, ó. Ele vai estar repelindo essas 2 nuvens. Então, o que vai aparecer é uma geometria que nós chamamos de geometria angular. Parece um ângulozinho formado, né? Essa daqui é a molécula do SO2, outro óxido importante do enxofre também, que também é produzido lá na queima dos combustíveis fósseis, da gasolina, do óleo diesel, do carvão, enfim. Então aqui nós temos o S, dupla O, ligação dativa O, é um exemplo então de geometria angular. Quando eu tenho um átomo central, 3 nuvens eletrônicas e apenas 2 átomos ligados aqui a 2 nuvens, né? Compartilhando 2 nuvens eletrônicas apenas, aqui um parzinho de elétrons. Geometria angular. Bom, e se a gente tiver 4 nuvens eletrônicas? O que acontece com 4 nuvens eletrônicas, meu filho? Olha só o que acontece aqui. 4 nuvens eletrônicas, nós temos 3 possibilidades. As 3 possibilidades são o seguinte: 4 nuvens eletrônicas, olha aí, 4 nuvens, um átomo central, 4 nuvens, 4 átomos. Você vai falar assim, poxa vida, mas com 4 átomos, então o ângulo é de 90 graus entre um e outro. Porque vamos pensar o seguinte, se eu tiver 2 átomos ligadinhos, geometria linear, fica assim. Se eu tiver um átomo central e 2 átomos, um de cada lado, geometria linear, fica assim. Se eu tiver 3 átomos, ele vai ficar assim, ó. Opa, 120, 120, 120. Se eu tiver 4 átomos, ele vai ficar assim, parecendo um crucifixo, parecendo uma cruz, né? Apareceu um vampiro, você já mostra para ele assim, sai daqui, mostra a molécula que tem um átomo, o vampiro vai embora. Sai daqui, vampiro, sai daqui. Não acontece isso não. Sabe por quê? Porque, teoricamente, a gente olha e fala, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus é a maior distância entre essas nuvens, mas não é verdade. E por que não é verdade? Porque eles conseguem, se eles se arranjarem espacialmente em 3 dimensões, tridimensionalmente, eles conseguem um outro arranjo. Eles conseguem manter uma distância maior. A distância de 109 graus e 28 minutos. É isso mesmo, gente. 109 graus e 28 minutos. Sabe como é que é? Olha só. Faz isso aqui, ó. Ele consegue se arranjar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá meio zoado o meu, mas depois eu mostro bem bonitinho pra vocês, ó. Assim. Ele fica mais ou menos assim, ó. Que belezinha. Até que ficou bonitinho, ó. Olha lá. 109 graus e 28, maior que 90 graus. 109 graus e 28, 109 graus e 28, 109 graus e 28. Então nós formamos aqui um tetraedro. Então imagina lá, ó. Tetraedro. Aqui nós temos o A, que é o átomo central. Um outro átomo, um outro átomo, um outro átomo, outro átomo. Isso acontece onde? Acontece na molécula do metano, olha aí. Olha o metano. Olha o metano aparecendo na tela para você também. Olha aí. Olha o metano dançando na tela pra gente. Olha aí o metano. Tá aqui a molécula do metano, que é tetraédrica. Por quê? Tem um átomo central e 4 nuvens eletrônicas em volta que se arranjam como um tetraedro. Maravilha! E se eu tiver 4 nuvens, mas ao invés de 4 átomos ligados, tiver apenas 3 átomos ligados? Perceba, a repulsão vai ser a mesma porque eu tenho 4 nuvens, certo? No entanto, o que vai acontecer? Aqui não tem átomo ligado, então tem um parzinho de elétrons. Tendo um parzinho de elétrons, vamos tirar isso daqui. Só vi com o parzinho de elétrons aqui que eu não enxergo, tá? Então, ó, átomo ligado, átomo ligado, átomo ligado. Olha o que aparece. Aparece uma pirâmide.
uma pirâmide com base triangular. Olha que bacana, gente. Um exemplo disso é o quê? É a molécula de amônia. Olha a amônia aí, gente. A amônia que foi produzida industrialmente por um cara chamado Fritz Haber, através de um processo chamado processo Haber-Bosch, processo que é utilizado até hoje para a produção de fertilizantes. É isso aí, a molécula de amônia, uma das moléculas mais importantes que nós conhecemos, sintetizada por Fritz Haber. E a molécula de amônia então vai ter esta forma geométrica que eu chamo de piramidal. Piramidal é a forma geométrica da amônia, ou seja, um átomo central, 4 nuvens eletrônicas, só que essa daqui de cima não está aparecendo. Opa, não está aparecendo, não está aparecendo, tirei! Virou uma pirâmide de base triangular. Maravilha, é a geometria piramidal. Agora, e se tiver 4 nuvens, mas apenas 2 átomos ligados? O que acontece, hein? Vem cá. 4 nuvens e 2 átomos ligados. Vou mostrar para vocês, ó. 4 nuvens. Sai esse átomo. Saiu. Sai esse daqui também. Saiu. Ficamos só 2 átomos ligados. Tem elétron aqui, repelindo ainda. Mas ela ficou o quê? Opa! Ficou angular. Olha aí, galera. Ficou angular. Então nós temos aqui geometria angular também. Nossa, mas espera aí. Então pode ser geometria angular com 3 nuvens eletrônicas e geometria angular com 4 nuvens eletrônicas? Exatamente. Pode ser com 3 nuvens, pode ser com 4 nuvens. Então nos 2 casos nós teremos geometria angular. Perceberam? Então olha comigo aqui. Angular. 3 nuvens, um átomo central, 2 átomos ligados. 4 nuvens, um átomo central, 2 átomos ligados. Geometria angular. Muito bem, qual é o exemplo de geometria angular mais bacana que a gente tem? A molécula de água. 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 É ela mesma, a molécula de água. Essa molécula de água, então ela vai ter aqui um hidrogênio, um parzinho de elétrons aqui, um parzinho de elétrons aqui. Esses parzinhos de elétrons que estão em cima, eles vão repelir de forma a produzirmos aí a molécula de água. A molécula de água. Veja aqui naquela simulação que eu fiz aqui do tetraedro, né? Como é que ficaria isso? Olha a molécula de água. A molécula de água. Oxigênio aqui seria a minha mão, um hidrogênio aqui, par de elétrons aqui, ó, par de elétrons aqui, par de elétrons aqui. Parzinho de elétrons está promovendo a repulsão. Geometria angular, a geometria da água. A molécula de água. Agora, nossa, professor, você falou tanto de geometria, nem aula de matemática é para falar de geometria. Olha como a matemática era presente em tudo, né, gente? Geometria molecular. É importante por quê? Por que é importante saber geometria molecular? Porque a geometria molecular é uma propriedade importantíssima da molécula para prever aí o seu comportamento, tá? As suas propriedades. Então, o que define se uma molécula é polar, tem polos definidos, polo positivo, polo negativo, ou se ela é apolar, é justamente a geometria da molécula associada à eletronegatividade dos elementos, a eletronegatividade dos átomos presentes. Mas que raio de eletronegatividade é essa? Eletronegatividade é uma propriedade que os átomos têm, é uma propriedade periódica que os átomos têm, de atraírem elétrons para eles. Os 3 átomos mais eletronegativos da tabela periódica são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Buzina. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Os 3 átomos mais eletronegativos, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica.
e a eletronegatividade associada à geometria molecular vai definir se essa molécula é polar ou se ela é apolar. Então, polar, substância polar, dissolve bem substância polar. Então tá aí o critério de solubilidade. Veja, por isso que óleo e água não se misturam. Ahá! Pensou que era densidade, né? Pensou que era densidade. Não é densidade não, meu filho. Não é densidade não. Óleo e água, o que faz com que o óleo e a água não se misturem não é a densidade, é a polaridade. Ou seja, substância polar dissolve bem substância polar. Substância polar, né, dissolve bem substância apolar. Então, polar com polar, apolar com apolar. Cada um do seu lado. Belezinha? Tá claro para vocês? Maravilha, maravilha, maravilha? Vamos então agora com exercícios. Vamos fazer uns exercícios aí para a gente entender bem esse conceito de geometria molecular. Primeiro exercício, põe na tela para a gente. Associe cada molécula à sua geometria molecular. Letra A, HBr. Letra B, CO2. Letra C, H2SE. Letra D, H3P. Letra E, SO3. E letra F, CH4. Muito bem, meus queridos, olha aí as moléculas apresentadas. Ixi, vamos lá com a resposta então, para a gente entender. Eu vou comentar com vocês as respostas aí. Põe na tela a resposta. Olha lá, geometria do HBr, 2 átomos apenas, um ligadinho do ladinho do outro, geometria linear. Olha o CO2, O dupla C dupla O. Nós temos então 2 nuvens eletrônicas em torno do átomo central, que é o C. Geometria linear também. Olha aí o H2SE, 4 nuvens eletrônicas. E essas 4 nuvens eletrônicas com 2 átomos apenas ligados ao átomo central. Geometria angular. Olha aí a geometria do H3P. 4 nuvens eletrônicas com 3 átomos ligados ao átomo central. Geometria piramidal. Olha, piramidal, que rimou com átomo central. Olha a letra E, o SO3. SO3, 3 nuvens eletrônicas, 3 átomos ligados ao elemento central. Geometria trigonal plana. E o último, letra F, CH4. O CH4 nós temos 4 nuvens eletrônicas com 4 átomos ligados ao átomo central. Geometria tetraédrica. Muito bem, vamos com mais um exercício para vocês aí. Tá bom demais ficar brincando com essas moléculas aqui, com essas estruturas. Olha só, cada molécula bonitinha que a gente está encontrando aqui, hein? Oh, maravilha, coisa boa demais. Mas vamos com mais um exercício. Põe na tela aí mais um exercício para a gente resolver aí com vocês. A seguir são apresentados os desenhos de algumas geometrias moleculares, linear, angular, piramidal e trigonal. Dados os números atômicos, H igual a 1, B igual a 4, O igual a 8, enxofre S 16, cloro 17, SO3, H2S e BSL2 apresentam, respectivamente, as geometrias moleculares. Pois é, gente, vamos nos lembrar o seguinte, para descobrir então a geometria molecular, nós temos que fazer a ligação covalente entre estes elementos aí, entre esses átomos que estão representados aí. Então, fazendo a ligação covalente, vamos lembrar que a ligação covalente é aquela ligação em que ocorre compartilhamento de elétrons. Então, eles compartilham elétrons para respeitar a lei do octeto, né? Configuração eletrônica mais estável que a configuração de um gás nobre. Tá aí o primeiro, o SO3. Olha que o S está fazendo uma ligação dupla com o O, 2 ligações dativas com 2 outros oxigênios. Geometria trigonal plana. Olha o H2S, o S que está na família do oxigênio, coluna 16. Então, ele vai assumir uma forma geométrica semelhante à da água. São 4 nuvens eletrônicas com 2 átomos de hidrogênios ligados ao átomo central. Geometria angular.
E o BeCl2, lembra que o Be tem 2 elétrons na camada de valência, ele não cumpre o octeto, mas faz uma ligação covalente com um cloro de um lado, outra ligação covalente com outro cloro do outro. Nós temos então a geometria linear para o BeCl2, o cloreto de berílio. Beleza, galera? Alternativa correta aí, letra E. Pois é, minha gente, muito obrigado a você que esteve conosco em mais esta videoaula. Hoje falamos sobre geometria molecular, a molécula de água, a geometria das moléculas que é tão importante para as propriedades físicas das substâncias. Polaridade, né? Polaridade das substâncias, isso vai interferir no quê? Vai interferir na densidade, vai interferir na solubilidade, vai interferir no ponto de fusão, vai interferir no ponto de ebulição. Enfim, as propriedades das substâncias estão relacionadas com a sua polaridade. Bora lá! Galera, até a próxima videoaula aqui no Quimicando com Kaká! A molécula de água.